De acordo com um levantamento recente da Serasa, 7 em cada 10 idosos brasileiros consideram que o dinheiro de uma aposentadoria não é o suficiente para viver. Mas é claro que não é. Pessoa de pesquisa para isso, foi? Oh, meu Jesus. Depende. Se a pessoa for aí um aposentado do judiciário... Não, a gente tá falando dos... Aí, meu amigo, dá para viver bem demais. A gente tá falando do que quem passou a vida toda com salário mínimo, né? Aí realmente não dá, não. E o pior é que na aposentadoria não tem nem hora extra, né? Voltamos ao vivo com o Viliane Gomes para conversar com a gente sobre o assunto. Ô, Vili, difícil, né? A pessoa trabalha a vida todinha, chega vira idoso, chega na boa idade, a aposentadoria lá miudinha para dar conta de tudo, ainda vem medicamento, né? E outras coisas que com a idade acabam chegando. Difícil, né? Pois é, Renata. Uma época que é para ter descanso, para viver ali na tranquilidade o restinho da vida, tem essa preocupação. De acordo com o balanço, 58% dos aposentados eles não conseguem administrar as finanças. Então, para a gente entender um pouquinho a respeito desse cenário, vamos conversar com o André Martins, especialista em Direito Público e professor da Uninassal. Professor André, como é que faz para administrar, né, esse valor que muitas vezes é irrisório com tantos gastos que os aposentados têm? Bom dia, Viviane, bom dia aos ouvintes. Realmente é uma tarefa difícil, né? Quase que hercúlea. O que acontece? Sobretudo levando em consideração o aumento da tecnologia, o aumento do custo de vida, inclusive a expectativa de idade do brasileiro, isso acabou trazendo como consequência uma dificuldade ainda maior do pagamento de contas. Vale destacar também que esses idosos que passam a vida inteira trabalhando, que já cuidaram dos seus filhos, muitas vezes eles também acabam sendo arrimo da família para os seus netos. E isso, levando em consideração todas as questões de saúde que acabam por trazer com a idade, acaba trazendo, por óbvio, uma bola de neve. Vale destacar também que esses idosos eles sofrem um pouco também com a ideia dos empréstimos consignados, que isso acaba fazendo com que, sobretudo no Brasil, que a gente tem uma dificuldade de educação financeira, que cria ainda mais problemas para a manutenção desse mínimo existencial. Uma coisa precisa ser destacada, a Constituição ela traz que, no seu artigo 220, traz exatamente que é dever da família, da comunidade e do Estado trazer uma vida mais tranquila possível para esses idosos, o que não está acontecendo da forma como a própria Constituição traz. O Estatuto do Idoso também traz essa perspectiva. Então é preciso perceber, nesse momento, que assim como nós estamos passando por problemas econômicos, claro que isso afetaria esse grupo, que também acaba sendo vulnerável, não é verdade? O senhor falou a respeito dessa questão de educação financeira. Então, isso seria uma das possibilidades de tentar fazer essa administração, né, do dinheiro. Pois é, né? Não é fácil, mas é uma saída, claro, que existem políticas públicas que poderiam ser melhor. Se o SUS atuasse de forma como está no texto constitucional, por óbvio, esses idosos precisariam pagar menos com consulta, menos com medicamento. É claro que se a assistência social, essa seguridade social que está lá na Constituição também, funcionasse com mais eficiência, esses idosos também poderiam ter uma melhor questão financeira. Mas, por óbvio que a gente tem que entender que o mundo é o mundo real, né? E aí, por óbvio, que essa educação financeira traria soluções benéficas para esse grupo. Então, políticas públicas são importantes para poder realmente dar acesso à saúde e diminuir os custos, porque principalmente com saúde, né? A gente vai ficando na melhor idade, vão aparecendo alguns probleminhas, às vezes a gente não se cuida mais cedo, então precisa gastar mais. Então, a aplicação de políticas públicas é importante para poder resolver também um pouco esse problema. Claro, e a própria Constituição traz, na parte da ordem social, que existem artigos próprios para
a questão dos idosos e leis infraconstitucionais, como eu citei, o Estatuto do Idoso. Não é à toa que vocês veem sempre nos municípios, nos mais variados aí, ouvintes, que tem aquele grupo de idosos que é lá protegido pela ideia da Seguridade Social, protegido pela assistência social e com aquela dinâmica toda de esportes, cultura, que isso também é importante para até melhorar a saúde desses idosos. Vai muito além apenas da saúde. Tem tanta coisa que pode ser feita e que já está garantido no texto constitucional, sabe? Vale a pena uma educação, inclusive, para esses gestores, para entender que por meio de políticas, inclusive para além dessas paliativas que são do SUS, políticas muito mais, tipo, quando eu falo paliativas, via de regra, né? Porque o SUS é muito mais amplo, mas soluções mais simples, como trazer lazer, que isso pode potencializar e muito a vida, inclusive financeira, desses idosos. Então é isso, Renata. Infelizmente, né? Nós ouvimos agora o professor André Martins, que trouxe essas informações a respeito do valor da aposentadoria que os brasileiros recebem, que a gente sabe que para custear todos os custos que nós temos é irrisório. Nós sabemos que tem que rebolar um pouquinho para poder conseguir administrar o dinheiro até o final do mês, mas é necessário esperar, né, políticas públicas também que possam ajudar para poder melhorar essa questão. Eu volto contigo, Renata. Obrigada, Viliane, pelas informações. Um abraço para o professor